Anjos guardando o seu caminho. Filho amado, hoje eu venho até você em nome do Altíssimo, trazendo uma mensagem que não é apenas para os seus ouvidos, mas para o fundo da sua alma. O seu anjo me chamou, me trouxe diante de você, porque ele sabe o quanto o seu coração tem clamado em silêncio. Ele sabe das vezes em que você se deitou à noite com lágrimas escondidas, sem que ninguém ao seu redor pudesse perceber a dor que você carregava. E ele me disse: Uriel, diga a ele que não está sozinho. Diga que os seus passos estão guardados pela luz, mesmo quando ele não sente, mesmo quando ele não enxerga. Eu quero que você escute cada palavra com atenção, porque não é coincidência que você esteja ouvindo esta mensagem agora. O céu moveu circunstâncias, afastou distrações, abriu espaço no seu tempo para que você pudesse receber este recado. Isso é prova de que você está sendo acompanhado, vigiado, protegido por perto por forças celestiais que jamais descansam. Desde o primeiro dia da sua vida, filho, o Senhor designou anjos para estarem ao seu lado. E não são apenas anjos quaisquer, são guardiões, guerreiros da luz, que receberam a ordem direta de te proteger em todos os seus caminhos. É por isso que tantas vezes você escapou de situações que pareciam inevitáveis. É por isso que portas que poderiam te levar ao sofrimento se fecharam diante de você, mesmo que na hora você não tenha entendido. Cada não que o céu permitiu foi um livramento. Cada atraso, cada desvio de rota foi um ato de amor. O seu anjo me mostrou cenas da sua caminhada. Ele me fez ver como, em alguns momentos, você estava prestes a cair em armadilhas preparadas por aqueles que não desejavam o seu bem. Mas, no último instante, algo mudava. Um imprevisto acontecia, uma mudança de plano surgia e você seguia por outro caminho. Você chamava de coincidência, mas nós, do lado de cá, chamamos de providência divina. Filho, compreenda, nada escapa ao olhar do Altíssimo. Nada acontece por acaso. Até mesmo os ventos contrários foram usados para te empurrar na direção certa. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Cada uma delas foi colhida e guardada diante do trono. O céu sabe do que você precisa e por isso envia a luz que te envolve a cada passo. Eu sei que há momentos em que você se sente vulnerável. Sei que há situações em que a escuridão parece maior do que a sua força. Mas escute bem, não é você quem carrega sozinho essa batalha. Atrás de você, ao seu lado e diante de você, existem anjos posicionados como soldados de luz. Eles erguem suas espadas flamejantes contra qualquer sombra que tente se aproximar. Eles estendem suas asas sobre você como um escudo intransponível. E eu preciso que você entenda uma verdade. Muitas das batalhas mais intensas da sua vida você nem sequer percebeu, porque elas foram travadas no invisível, nas regiões onde os olhos humanos não alcançam. Quando você dormia, os anjos estavam em vigília. Quando você estava distraído, eles estavam atentos. Quando você se sentia fraco, eles guerreavam por você. Talvez você questione: mas se os anjos estão ao meu lado, por que eu ainda passo por dificuldades? Por que ainda sinto dor? Filho, a proteção do céu não significa a ausência de luta, mas sim a certeza de vitória. A vida neste mundo é marcada por desafios, mas cada um deles é cercado pela luz que impede que você seja destruído. O fogo pode até se aproximar, mas não consumirá a sua essência. A tempestade pode até soprar forte, mas não levará embora o propósito que Deus colocou dentro de você. O seu anjo me pediu que eu repetisse isso até que você gravasse em sua alma. O seu caminho está guardado pela luz. Nenhum passo seu é desperdiçado, nenhum momento seu passa despercebido. Até os detalhes mais simples, até as escolhas aparentemente pequenas, estão sob o olhar protetor do céu. Eu vi o seu anjo chorando de alegria, porque mesmo diante das lutas, você continua. Mesmo ferido, você não desistiu. Mesmo cansado, você ainda levanta todos os dias e segue. E
cada vez que você dá mais um passo, a luz se expande ao seu redor. Você não anda sozinho, você nunca andou sozinho. Filho amado, quero que você compreenda algo profundo. Muitas das maiores vitórias que você já teve aconteceram no silêncio. Não foram vistas por multidões, não apareceram estampadas em jornais, não renderam aplausos. Foram batalhas vencidas em lugares escondidos, onde apenas os anjos e o próprio Deus testemunharam. Eu, Uriel, vi como em muitas noites a angústia tentou roubar o seu sono. Vi quando pensamentos sombrios tentaram invadir a sua mente, tentando te convencer de que nada mais fazia sentido. Mas, naquele exato instante, o seu anjo se aproximou, colocou-se ao seu lado e começou a sussurrar paz sobre o seu coração. Você pode até não ter percebido, mas foi isso que te fez suportar até a manhã seguinte. Você se lembra daquela vez em que sentiu vontade de desistir de tudo? Quando pensou que ninguém se importava? Quando acreditou que sua dor era invisível? Pois saiba, naquele dia os céus se moveram em seu favor. O seu anjo não apenas orou por você, mas ele me chamou. Ele pediu que eu viesse em reforço para que as trevas não conseguissem se instalar em definitivo. E eu vim, eu estive ali. E foi por isso que, mesmo em meio ao desespero, uma fagulha de esperança surgiu dentro de você. Filho, você nunca entendeu porque alguns acidentes nunca aconteceram, mesmo quando tudo parecia conspirar para que dessem errado. Mas agora eu te revelo, havia uma barreira invisível, um muro de luz ao seu redor. Muitas vezes você achou que foi sorte ou coincidência, mas na verdade era intervenção divina. Você foi guardado porque ainda há muito a viver, muito a realizar, muito propósito para ser cumprido através da sua vida. O céu não desperdiça destinos, o céu não abandona filhos. Ainda que você se sinta pequeno, ainda que pense que não tem tanto valor assim, o Altíssimo olha para você como uma joia preciosa. E porque você é precioso, anjos foram designados para estarem contigo em cada estrada. Eu quero que você imagine agora os seus caminhos do dia a dia, as ruas que você percorre, as pessoas com quem cruza, os ambientes que frequenta. Em todos esses lugares há uma luz que se move com você. É como se uma tocha estivesse acesa, mesmo quando você caminha em terrenos escuros. Essa luz não apenas ilumina para que você enxergue, mas também afasta aquilo que poderia te ferir. Filho, há pessoas que olharam para você e não entenderam como ainda está de pé. Elas sabem das lutas que você enfrentou, conhecem parte das dores que te cercaram e ainda assim se surpreendem ao ver que você continua. Mas nós sabemos o motivo, você está cercado pela luz. A cada passo, uma promessa se renova, a cada decisão, uma presença se confirma. E mesmo quando você escolheu caminhos que não eram os melhores, a misericórdia do céu não te abandonou. Pelo contrário, ela foi atrás de você, buscou o seu coração e te trouxe de volta ao trilho que leva ao propósito. Eu sei que há dias em que o peso parece insuportável. Eu sei que você já disse em silêncio, eu não aguento mais. Mas é justamente nesses momentos que a luz brilha com mais intensidade. Porque ela não depende da sua força, depende da fidelidade de Deus. O seu anjo me disse, Uriel, diga a ele que não se culpe por ser frágil. Diga que a fragilidade não o torna menos digno, mas sim mais amado. E eu estou aqui para te confirmar isso. Você é amado, mesmo quando pensa que não merece. Você é protegido, mesmo quando acredita que falhou demais. A luz que guarda o seu caminho não é resultado dos seus méritos, mas sim do amor incondicional do Criador. É esse amor que garante que os anjos estejam ao seu lado, mesmo nos dias em que você não consegue levantar a cabeça. Filho amado, eu preciso que você entenda que cada passo que você dá neste mundo é um reflexo de um propósito maior. Nada em sua vida é por acaso. Mesmo os momentos que pareceram desvios, mesmo as fases que você julgou como perdas, fazem parte de uma estrada cuidadosamente iluminada pelo céu. Quando você olha para trás, consegue perceber que existem marcas de proteção em cada estação. Houve dias em que você pensou, eu não vou conseguir, mas ainda assim você conseguiu. Houve situações em que acreditou que seria o fim, mas não foi.
E sabe por quê? Porque havia anjos guardando o seu caminho. A estrada que você percorre não está deserta. Talvez os seus olhos não vejam, mas ao seu redor há uma companhia constante. São como sentinelas posicionadas nos portões do seu destino. Eles não apenas observam, mas intervêm quando necessário. Eles afastam perigos, removem obstáculos e até transformam situações contrárias em oportunidades de crescimento. Você já percebeu que, em meio a ambientes carregados, você sentiu uma paz repentina? Já notou que em momentos de aflição, uma calma inexplicável tomou conta de você? Esse é o sinal da estrada iluminada. É a manifestação da presença que anda ao seu lado. Filho, eu, Uriel, fui testemunha de quantas vezes você pensou que estava caminhando sozinho. Mas permita-me revelar. Em cada passo seu, havia luz suficiente para afastar a escuridão. Às vezes era apenas uma fagulha, outras vezes era um clarão intenso, mas sempre havia luz. E essa luz não vinha de você, vinha do trono do Altíssimo. Não se engane pensando que a escuridão venceu em sua vida. Ela tentou, é verdade. Tentou através de perdas, de desânimos, de vozes que disseram que você não conseguiria. Tentou através da dúvida e do medo. Mas o seu anjo permaneceu firme, com a espada desembainhada, resistindo contra toda investida. E aqui está algo que você precisa gravar no seu coração. O inimigo não teme a sua força, mas treme diante da luz que te guarda. Ele não teme a sua voz humana, mas recua diante da palavra do Altíssimo que está sobre a sua vida. Ele não teme os seus planos, mas não consegue resistir à presença angelical que te acompanha. Filho, muitos questionaram como você sobreviveu a determinadas fases. Outros não acreditaram quando você se levantou de quedas que pareciam definitivas. Houve quem duvidasse da sua capacidade de se reerguer. Mas é porque eles não enxergaram a estrada iluminada que você percorre. Não viram a luz que rodeava os seus passos. Não perceberam as mãos invisíveis que te sustentavam. Eu preciso que você levante os olhos agora. Não olhe apenas para as pedras do caminho. Não se concentre apenas nas dificuldades que estão diante de você. Olhe além. Veja a luz que vai à sua frente. Veja os anjos que caminham ao seu lado. Sinta a presença que te envolve. Porque, filho, você não está apenas sobrevivendo. Você está sendo conduzido. O céu não te abandona em encruzilhadas. Quando você não souber que decisão tomar, confie. O Altíssimo enviará sinais, abrirá portas, mostrará caminhos. E, se for necessário, os anjos removerão o que estava bloqueando a sua visão. Você pode até não entender agora, mas cada atraso, cada mudança repentina de rota, cada porta fechada faz parte de uma proteção maior. O que você chama de frustração, nós chamamos de preservação. O que você chama de perda, nós chamamos de livramento. O que você chama de coincidência, nós chamamos de cuidado. Eu estou aqui para te dizer que nada poderá apagar a luz que guarda os seus passos. Nenhuma sombra é capaz de apagar aquilo que foi aceso pelo próprio Deus. Você pode até se sentir cansado, pode até tropeçar, mas nunca ficará em completa escuridão, porque o Senhor determinou que você caminhasse cercado de luz. Filho amado, há algo que preciso revelar a você. Existe um escudo invisível que te envolve. Ele não pode ser visto pelos olhos humanos, mas é sentido nas situações em que o perigo se aproxima e não consegue te tocar. Esse escudo não é feito de ferro, nem de madeira, nem de qualquer material que você possa imaginar. Ele é formado pela luz do próprio Altíssimo e fortalecido pelas asas dos anjos que o guardam. Eu, Uriel, já presenciei momentos em que o inimigo planejou te derrubar. Planos foram traçados contra a sua vida, palavras de maldição foram lançadas, armadilhas foram preparadas no escuro. Mas todas essas investidas se desfizeram quando tocaram o escudo da luz. Nada pôde atravessar a proteção que o céu ergueu ao seu redor. Talvez você nunca tenha visto, mas muitas vezes seus pés estavam prestes a tropeçar em pedras afiadas. Contudo, antes que pudesse se ferir, mãos invisíveis seguraram você.
Quantos acidentes não aconteceram? Quantas doenças não prosperaram? Quantas situações não se concretizaram? Não foi sorte, filho, foi o escudo invisível dos céus. Esse escudo não apenas te protege de perigos visíveis, mas também de ataques que vêm em forma de pensamentos. Muitas vezes, a escuridão tentou invadir sua mente, colocando medo, dúvida, desânimo. Mas, de repente, uma palavra de paz, uma lembrança de fé, uma força inesperada surgia. Esse era o escudo em ação. Era a presença divina resistindo contra tudo que queria roubar a sua esperança. Filho, eu sei que o peso das batalhas muitas vezes te faz acreditar que você está vulnerável demais. Mas quero que entenda, vulnerável não significa desprotegido. Você pode se sentir fraco, mas a sua fraqueza é justamente o espaço por onde a luz se manifesta com mais intensidade. Quando você não consegue lutar, os anjos lutam por você. Quando você não sabe o que dizer, o céu fala em seu favor. Quando você pensa que não há saída, a luz abre um caminho. Eu te digo, nunca subestime o poder do escudo que te guarda. Ele não falha, não se rompe, não desaparece. Mesmo quando você sente medo, ele continua firme. Mesmo quando você duvida, ele não deixa de existir. Esse escudo não depende do seu humor, da sua fé perfeita ou da sua força. Ele depende apenas do amor de Deus por você. E esse amor é inabalável. Há muitas histórias que você jamais soube, porque foram vencidas antes mesmo de chegarem até você. Guerras foram travadas em seu nome enquanto você dormia. O inimigo avançava, mas encontrava o escudo da luz. Tentava insistir, mas era repelido. E você, sem perceber, acordava em paz, porque a batalha já havia sido vencida antes do amanhecer. Filho, eu, Uriel, quero que você carregue no coração essa certeza. Você não caminha desarmado. O céu já providenciou armas espirituais, mas também um escudo poderoso que protege cada detalhe da sua existência. Por isso, não tema os rumores que ouve, não se assuste com as ameaças que chegam, não se desespere com as notícias ruins. Nada pode romper o que Deus colocou ao seu redor. E se em algum momento você sentir que não há proteção, lembre-se de que o escudo não está do lado de fora apenas, ele também está dentro de você. Porque a luz não apenas te cerca, ela habita em você. Você é um portador da presença divina. Onde você pisa, a luz se expande. Onde você chega, a atmosfera muda. Onde você permanece, os anjos se posicionam. Filho amado, preciso abrir diante de você um segredo que talvez explique muito do que você tem vivido. A escuridão não desiste facilmente. Ela tenta, dia após dia, encontrar brechas para entrar no seu caminho. Às vezes, se aproxima através de pessoas que não compreendem o propósito da sua vida. Outras vezes, se manifesta em pensamentos que querem te convencer de que você não tem valor. Há momentos em que ela surge como perdas inesperadas e em outros como portas fechadas. Mas escute, nenhuma dessas tentativas foi capaz de te destruir. E sabe por quê? Porque a cada vez que a escuridão se levantou, a luz do céu se levantou ainda mais forte. O seu anjo nunca recuou diante de trevas. Pelo contrário, ele se posicionou diante delas como um guerreiro com espada de fogo, declarando: aqui você não toca, este caminho está guardado. Você pode se lembrar de ocasiões em que tudo parecia desabar, situações em que o chão parecia abrir sob os seus pés. Pessoas que você achava que estariam sempre ao seu lado foram embora. Palavras de traição feriram o seu coração. Circunstâncias inesperadas mudaram completamente seus planos. Naquele momento, você achou que estava sozinho. Mas eu te digo, havia anjos guardando você em cada detalhe. Eu, Uriel, presenciei momentos em que o inimigo acreditou que seria capaz de sufocar a sua esperança. Ele se aproximou como uma sombra densa, trazendo medo, confusão e desânimo. Mas então a luz brilhou. O Altíssimo enviou reforços celestiais.
O que era escuridão foi dissipado, o que era ameaça perdeu a força. E você continuou, mesmo que cansado, mesmo que ferido, mas seguiu em frente. Filho, não se culpe por ter sentido medo, não se culpe por ter chorado, não se culpe por ter questionado. Tudo isso faz parte da humanidade que carrega em si. O que importa é que, mesmo assim, você não foi abandonado. O céu não te julgou por suas fraquezas. Pelo contrário, elas se tornaram oportunidade para a luz se manifestar ainda mais forte. Eu sei que há marcas no seu coração. Sei que algumas feridas ainda doem, mesmo depois de tanto tempo. Mas quero que você saiba que cada lágrima que caiu não foi ignorada. O seu anjo guardou cada uma delas como sementes que no tempo certo florescerão em consolo e vitória. Talvez você não entenda agora por que algumas situações dolorosas foram permitidas, mas um dia você verá que até mesmo as tempestades tiveram um propósito. Elas não vieram para te destruir, mas para te fortalecer. Cada vento contrário serviu para te firmar ainda mais na presença do Altíssimo. Filho, a escuridão pode até se aproximar, mas nunca conseguirá apagar a luz que te envolve. Ela pode tentar abalar seus passos, mas não pode quebrar a promessa que está sobre você. Lembre-se, a luz não apenas ilumina, ela também aquece, guia e protege. E é essa luz que te acompanha dia e noite, em cada jornada. Então, não tema os dias difíceis. Eles não definem quem você é. Eles não determinam o seu futuro. Eles são apenas parte de uma história que já foi escrita com vitória. O seu caminho não termina em dor, mas em glória. Não termina em trevas, mas em luz. Filho amado, agora que você ouviu cada palavra, quero que sinta dentro de si a certeza de que não há um único instante da sua vida em que o céu deixou de estar ao seu lado. O seu caminho está, de fato, cercado pela luz. E não é uma luz comum, é uma luz que vence as trevas mais densas, que abre estradas no deserto, que cria caminhos no impossível. Eu, Uriel, venho até você não apenas para falar, mas para confirmar que existe uma ordem do Altíssimo sobre a sua vida. Guarda-se este filho, ele pertence à luz. Essa ordem não pode ser anulada, nenhum inimigo pode quebrá-la, nenhum obstáculo pode apagá-la, nenhuma sombra pode destruí-la. Filho, eu vi quando você pensou que não conseguiria. Eu vi quando seus pés vacilaram, quando sua mente quase se entregou ao desânimo. Mas eu também vi os anjos ao seu redor, firmes, com espadas flamejantes, abrindo passagem para que você continuasse. E é por isso que hoje você ainda está de pé. É por isso que a sua história não terminou na dor. É por isso que você ainda respira, sonha e caminha. A cada passo, a luz se expande. Onde você passa, marcas de esperança ficam. Pessoas que te observam talvez não entendam como você resiste, mas o céu sabe, é porque há um exército guardando você. Agora, filho amado, eu preciso te dizer algo muito importante. Confie. Confie mesmo quando não enxergar. Confie mesmo quando não sentir. Confie mesmo quando tudo parecer contrário. Porque a fé é justamente essa força que nos faz caminhar quando os olhos não conseguem ver. Não permita que o medo seja maior que a fé. Não permita que a dúvida apague o que o céu já declarou. Você foi escolhido, protegido e amado. Nada mudará isso. E quando você sentir que está sozinho, lembre-se do que eu digo agora. Cada passo seu está cercado pela luz. Atrás de você, anjos cobrem as suas costas. Ao seu lado, eles caminham contigo. À frente, eles abrem caminhos. Acima, eles erguem muralhas de luz. Você é, de fato, guardado pelo céu. Escreva nos comentários para selar essa palavra. Eu confio, meu caminho está guardado pela luz dos anjos. Essa declaração será como uma oração viva diante do trono. Filho amado, eu termino esta mensagem com a certeza de que o seu coração foi tocado. Eu não vim aqui por acaso, não falei com você por acidente.
O céu me enviou para te lembrar que você não está desamparado. A sua caminhada, mesmo quando parece solitária, está cheia de presenças celestiais. O seu anjo se alegra agora porque você recebeu esta palavra. E eu, Uriel, guardo contigo a promessa que o Altíssimo fez. Eu estarei com você todos os dias até o fim. Não tema o amanhã, não tema as batalhas, não tema os caminhos incertos, porque todos eles já estão iluminados pela luz que nunca falha. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal. Assim, você se torna parte dessa corrente de luz e fortalece ainda mais a missão que os anjos têm para alcançar vidas.